Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Números, capítulo 9. Números, capítulo 9. Números, capítulo 9. Nós vamos estar lendo dos versículos 15 até o versículo de número 23. E se você achou e pode se colocar de pé, por favor, em reverência à palavra do nosso Deus. Números capítulo 9, versículos 15 ao versículo de número 23. A manifestação de Deus sobre os seus filhos é o que nós iremos falar nesta noite. E a palavra de Deus diz: E no dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo a ordem do Senhor se acampavam. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, ficavam acampados. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. E quando a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor, se alojavam, e segundo a ordem do Senhor, partiam. Porém, outras vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã, e quando ela se alçava pela manhã, então partiam, quer de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem, partiam. Ou, quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam, e não partiam, e alçando-se ela, partiam. Segundo a ordem do Senhor se alojavam, e segundo a ordem do Senhor partiam. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Vamos orar. Bendito Deus e eterno Pai, pedimos a Tua bênção agora sobre a palavra de Deus que foi lida e que vai ser discorrida neste momento. Ó Deus, que o Teu poder, que o Teu Santo Espírito possa estar alcançando cada coração, cada vida, falando a Deus e também transformando. Pedimos porque nós necessitamos crescer na vida espiritual. Nós precisamos, ó Pai, nos alimentar da Tua palavra. E com isso, ó Pai, nós vamos estar fazendo a Tua obra de uma maneira santa e vamos também estar rendendo ao Senhor glórias e louvor. Abençoa-nos, ó Pai, fala aos nossos corações e usa a minha vida como um instrumento Teu para a glória do Teu nome. No nome de Jesus, amém. Podeis assentar? A manifestação de Deus sobre os seus filhos. O texto fala de nuvem, e não de uma nuvem qualquer. Fala da nuvem sobre o tabernáculo. Não sabemos como era essa nuvem. O que sabemos, segundo o texto, é que produzia sombra durante o dia e era como uma tocha de fogo durante a noite, até o amanhecer. E para o povo de Israel, aquela nuvem teve um papel importantíssimo que os beneficiou em sua jornada pelo deserto. E será que nós temos sobre nós hoje esta nuvem para nos abençoar? Temos sim. A manifestação de Deus
ela é viva e presente todos os dias em nossas vidas. Se buscarmos seguir a sua presença, Deus jamais irá nos deixar de lado, pois Ele tem prazer em nos guiar. Ele tem prazer, nós precisamos entender isso. O nosso Deus tem prazer em nos guiar, em nos conduzir. Agora nós precisamos querer, nós precisamos permitir que Ele venha nos guiar, como aconteceu com o povo de Israel. Eles permitiram, Deus os guiou, e Deus levou eles para um lugar seguro, e Deus levou eles para um lugar que iria abençoar a vida deles, e em nenhum momento, apesar das lutas, das tribulações, apesar das pedras nos caminhos, apesar dos espinhos, Deus estava ali, pronto para abençoá-los, para atendê-los, para suprir as suas necessidades. Será que você está debaixo da nuvem de Deus? Há grandes vantagens em andarmos debaixo dessa nuvem. E é o que nós vamos ver nesta noite. Nós vamos ver alguns cuidados dispensados por Deus para aqueles que andam debaixo da sua nuvem. E em primeiro lugar, os que andam debaixo da nuvem, eles têm a proteção de Deus. O versículo 15 diz assim: e no dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até a manhã. Então o texto nos diz que esta nuvem cobria, servia de proteção ao povo. Uma coluna de nuvem cobria o tabernáculo durante o dia, e uma coluna de fogo guiava e protegia os israelitas durante a noite enquanto eles viajavam pelo deserto. Alguns dizem que talvez esta coluna fosse um vaso com piche, e que se ateava fogo, onde a sua fumaça e chamas podiam ser vistas à noite. No entanto, um vaso de piche não poderia levantar e deslocar-se por si mesmo à frente do povo. Impossível. E ninguém estava carregando aquela tocha de fogo, ninguém. Ela caminhava sozinha. Alguns dizem que talvez esta coluna fosse este vaso de piche. Só que a Bíblia é clara ao afirmar que a coluna de nuvem e a coluna de fogo não eram um fenômeno natural, mas sim o símbolo da presença de Deus e a evidência de sua ação de proteger e conduzir o seu povo. Ali não era algo comum, não. Era o poder de Deus sendo manifestado no meio daquelas pessoas. A proteção de Deus estava sobre eles. E através dessa nuvem, Deus guardou Israel de desfalecer, ou mesmo de desistir da jornada. Porque certamente, se eles não tivessem recebido um amparo assim, cada um tinha dispersado para um canto. Porque cada um ia procurar sobreviver. Mas diante de uma nuvem, não, eles estavam focados. E eles estavam recebendo a proteção diante de Deus. E eles estavam seguros. E a aplicação que nós temos para os dias de hoje é que a nuvem de Deus também está para nos proteger se nós estivermos debaixo dela. O Salmo 91, versículo 1 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, o quê? Descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Isso quer dizer que Deus é um abrigo, Deus é um refúgio quando nós sentimos medo. Deus é aquele companheiro que nós podemos chegar até Ele em qualquer momento, diante de qualquer situação. Pode ser o problema que for, você pode chegar diante de Deus e Ele está pronto para te proteger. E Ele está pronto para realmente fazer uma grande maravilha nas nossas vidas. A fé do salmista, no Deus Todo-Poderoso, como protetor, ajudou-o a atravessar todos os temores e perigos da vida. Isto deve moldar a nossa confiança, trocar todos os nossos temores pela fé no nosso Deus.
não importando quão intensos possam ser. Nós coabitamos mais nos problemas, não é? Do que no Deus que pode resolver problemas. Nós coabitamos mais nas grandes dificuldades, no Deus que pode derrubar as dificuldades, que pode nos fazer atravessar pelas dificuldades. Então nós precisamos mudar o nosso foco. Estamos num mundo que nós percebemos que esse mundo é cruel, violento, um mundo violento. Como ter proteção num mundo violento? Com Deus. Deus é a nossa proteção. A nuvem de Deus está nos cobrindo. Nós ouvimos falar de problemas sérios que têm acontecido aí fora. Hoje mesmo, ou nesta noite, nós oramos pelos conhecidos da irmã Cleiriane. Sofreram um acidente. A pessoa, o rapaz ficou paraplégico. E olha, sabe o que nós podemos observar? Deus tem cuidado de mim e de você. Deus tem cuidado de nós. O irmão Marcos e a irmã Lúcia tiveram um acidente sério aqui, de frente à igreja. Se for olhar para os carros, poxa, que desastre. Deus os protegeu? Sim. A nuvem de Deus está protegendo os seus. A nuvem de Deus está protegendo aqueles que estão clamando a Ele, aqueles que estão buscando a presença de Deus. A nuvem de Deus está pairando sobre cada um que busca. Então não vamos perder a bênção, simplesmente pelo fato de não estarmos buscando. Vamos buscar, vamos clamar, e o nosso Deus, Ele tem muito para fazer por mim e por você. Para fazer isso, devemos viver e permanecer nele, confiando na sua proteção. Confiando na sua proteção. Você vai sair de viagem, o que você faz? Primeiro vai ver se o seguro está em dia, né? Vou sair de viagem, então eu vou ver se o seguro meu está em dia, porque se acontecer alguma coisa, estou assegurado. Não deveria ser assim. Vou sair de viagem, primeiro eu vou clamar a Deus: Senhor, me abençoe, me proteja, conduza-me neste volante, me ajude. Nós temos um vizinho que mora nos fundos. Eles saíram de viagem para Santa Catarina e eles sofreram um acidente. Sabe o que Deus usou para poder parar o carro, para não cair numa ribanceira? Sabe o que Deus usou? Uma pedrinha. Deus tem a capacidade de fazer isso? Deus tem. Deus usou uma pedrinha para poder fazer com que eles não caíssem num precipício. Porque eles estavam indo rumo ao litoral, e rumo ao litoral é só precipício. Deus usou para protegê-los. A nuvem de Deus estava sobre eles? Estava, tenho certeza disso. E eles estão glorificando a Deus porque Deus os protegeu. Eles estão servindo de testemunho porque Deus os protegeu. A nuvem de Deus está sobre todos aqueles que estão clamando, sobre todos aqueles que estão olhando para cima, ao invés de ficar olhando para os lados, muito menos para baixo. Eu me lembro, e você já ouviu isso, né? Quando tentaram me assaltar, recente em Goiânia, e a pessoa chega em mim, 7 horas da manhã, e fala assim, me pergunta onde que é o Ciretransp, e eu sabia lá onde que era isso. Não sei até hoje, não sei onde que é esse negócio não é? Mas aí a hora que eu falei que eu não sabia, ele falou assim, então você merece morrer então. Eu falei assim, mas 7 horas da manhã um camarada com uma conversa dessa? Não é desagradável, né? Você não pode ser mais otimista, não? Fala que eu vou ganhar na cena sem jogar, não é? Não, você vai morrer. E ele foi falando comigo numa bicicleta, e eu com a minha Bíblia, não é? E ele com a bicicleta do meu lado, eu vou te matar, você vai morrer. O que eu fiz? Primeira coisa que eu me certifiquei, que eu tinha certeza da minha salvação. Segunda coisa, eu pensei o seguinte, ele só vai fazer alguma coisa comigo se Deus permitir, senão ele não vai fazer não. E eu continuei conversando com ele, levando ele numa boa. Eu falei assim, rapaz, mas se você me matar, você vai complicar a sua vida. As polícias vão te achar. Não, eu vou te matar e vou jogar em qualquer canto aí. Tudo bem, fui. Aí chegando próximo ao meu trabalho, eu acho que ele percebeu que eu olhei, né? Porque tinha funcionários
na porta do estabelecimento, e certamente ele percebeu que eu dei uma olhada assim, né, já reconhecendo pessoas, e aí ele pegou, virou a sua bicicleta e falou assim, ó, a hora que você encontrar um cara armado, você vai ver só. Imagina só, né? Imagina se eu fosse um camarada brigão, eu tinha descido a lenha nele. Sabe o que eu fiz? Eu agradeci a Deus. Sabe por quê? Porque eu tinha certeza que Deus estava comigo, que Deus estava me protegendo, e que nada iria acontecer se não fosse da vontade de permissão de Deus. Nada, exatamente nada. A nuvem de Deus estava sobre mim naquele momento. Teve um outro episódio também, e eu estava lá no Templo Batista Ebenezer, e eu fazia a rota com a Kombi. E nesta rota com a Kombi, certa vez eu fui, acho que na Vila Moraes, eu acho que o nome é esse mesmo, Vila Moraes. Zander, Vila Moraes, lá naquela Decidona, assim. Lá na Vila Moraes. Vila Galvão. Lá é o seguinte, tem um decidão assim, e a entrada para o setor fica bem no vale. E eu estava com a Kombi era do Geraldo. Eu já tinha uma Kombi novinha, era gostoso de dirigir aquela Kombi zero. Né? E eu fui buscar um pessoal lá. E a hora que eu estava voltando, e estava indo para a igreja, eu entrei na avenida, e lá eu acho que é GO lá, não é? É uma GO, não é? Entrei na GO, e a entrada subindo, para subir. E eu percebi um caminhão lá em cima. Assim, sossegado, né? Estou de Kombi, que caminhão lá? O caminhão estava chutado e carregado de boi. Eu só percebi que o caminhão estava na traseira da Kombi, e ele só deu uma jogada assim para a esquerda, desviou de mim e parou lá em cima. Assim, agora. Porque se tivesse vindo o carro ao contrário, ele tinha passado por cima de nós. Ele tinha passado, porque não tinha como, um caminhão pesado daquele jeito, não tinha como frear, não tinha como. E talvez a hora que ele me viu, deve ter dado uma aceleradinha também, né? Vou passar um susto naquele camarada lá, para ele não ficar entrando na frente assim, não é? Inadvertidamente. Então ele pegou e parou lá, e quando vê, desceu um camarada, desse tamanho assim, ó, mas troncudo, caminhoneiro, era pequenininho sim, eu lembro disso. Eu pensei, se eu descer aqui, ele vai ficar com medo de mim, mas não vou descer não. Fiquei quietinho. A única coisa que eu sabia fazer era o quê? Por favor, me perdoe. Me perdoe, eu estou errado sim. A única coisa. Porque ele chegou cheio de razão, não é? Ele falou, você é louco? Podia ter acontecido uma tragédia, e poderia realmente. Mas ali eu percebi que foi o quê? A nuvem de Deus abençoando. A nuvem de Deus cuidando. Diante da minha negligência, Deus teve misericórdia. Deus teve misericórdia, porque Deus sabe que eu não tinha intenção, mas eu entrei, eu fui negligente. Então Deus protegeu, porque poderia ter acontecido algo muito, muito grave mesmo. Lembro também de outra situação, só para vocês perceberem o tanto que Deus é bom. Eu e a Perla, nós estávamos indo para Catalão. Nós estávamos com o carro de quem? Pastor Marcelo. Um carro do pastor Marcelo. O pastor Marcelo, ele tinha um Santana, não é? E nós estávamos indo com o carro dele para Catalão. Não tínhamos filhos, só eu e ela. Numa descida, o Santana é bom de motor, não é? E eu devo que eu estava nos 80 por hora, nada, 80 nada. Um pouquinho mais de 100. Eu estava, a rodovia permitia, né? 110 eu acho que permitia. Eu estava lá na rodovia. Quando eu percebi uma vaca no meio da pista. Um animal no meio da pista. E não tinha como parar. Não tinha como frear. Não tinha como fazer nada. A única coisa foi confiar em Deus. Senhor, me abençoe. Do lado direito era um barranco, não é? Naquela velocidade que eu estava, se caísse, era fatal. Eu só percebi, nem o cheiro da vaca eu senti, de tão rápido que eu passei por ela. Mas foi questão, olha, eu posso dizer com toda certeza, foi uma coisa milimétrica que não atingiu aquele animal. E nem aquele animal, ele não deu nem 1 centímetro para trás, porque se ele tivesse dado 1 centímetro para trás, teria acertado o carro. E nós conhecemos de acidentes graves envolvendo animais de grande porte, que realmente resulta-se em tragédia. A bênção de Deus sobre nós. A nuvem de Deus nos abençoando. Se você sabe da história também, mas o irmão Paulo e a irmã Edna, certa vez eles foram assaltados na casa deles. Foram assaltados muitas vezes. Mais de 30 vezes eles foram assaltados.
Mas na casa deles, certa vez, a hora que eles acionaram o portão eletrônico, os bandidos entraram junto com eles. Renderam a família, colocou cada um num quarto, outra pessoa no banheiro, e ali começaram o terror. Eles não tocaram nenhum fio de cabelo de nenhum deles. A filha mais nova, ela começou a passar mal, eles foram lá, fizeram uma aguinha com açúcar e levaram para ela. A bênção de Deus, a proteção de Deus. Levaram o carro cheio de utensílios, mas deixaram avisado, o carro vai estar em tal local. Deixaram o local que ia deixar o carro, e deixaram. Levaram equipamentos eletrônicos, aquilo que eles podiam levar, mas deixaram o carro num certo local. O que é isso? A bênção de Deus, a mão de Deus sobre as pessoas. E se eu for perguntar para você, certamente você tem bênçãos para contar. Certamente você tem o que dizer a respeito do que Deus pode fazer para aqueles que estão olhando para Ele. Para aqueles que estão depositando a vida na presença dEle, nas mãos dEle. Deus tem feito muito por nós. Deus tem feito muito por nós. Irmãos, em todos esses casos, lá estava a nuvem de Deus nos protegendo. E o Salmo 121, versículo 5 diz assim: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Então que bênção poder saber e presenciar a proteção do soberano Deus sobre nossas vidas, é algo maravilhoso. Nós saímos e contemplamos tantas coisas, mas Deus está conosco. Ontem, teve um acidente sério aqui, um carro capotou. Graças a Deus não teve vítimas fatais, mas uma moça ficou assim um tempo desacordada. Poderia ter acontecido com qualquer um de nós? Poderia. Mas Deus está nos protegendo, Deus está nos abençoando. O que tem nos perturbado então? Nos deixado com medo? Tirado a nossa paz? Será que nós sentimos que estamos protegidos 24 horas por dia? Saiba de uma coisa. Mesmo que estejamos inseguros, a ponto de desistir de tudo, Deus, Ele vai acima de nós. Ele vai à nossa frente, Ele vai atrás, Ele vai do nosso lado, nos protegendo em todos os momentos e nos livrando de tudo que poderá nos prejudicar. O nosso Deus, Ele faz isso. Se o Senhor é nosso escudo e proteção, não tem por que temer, porque Ele nunca irá nos deixar. É promessa de Deus. Irmãos, assim como a casa precisa de telhado, nós precisamos da nuvem de Deus que nos protege de toda e qualquer coisa. E esta é a vantagem para aqueles que estão debaixo desta nuvem. Proteção por toda a vida. Proteção. Se você clamar a Deus por proteção, Ele vai te oferecer proteção. E Ele é a nossa proteção eficaz. Nós não nos decepcionamos com esta proteção. Nós não vamos precisar pagar nada por esta proteção. Absolutamente nada. Ele só deseja que eu e você venhamos diante dEle e clamemos: Senhor, me proteja. E Ele vai nos proteger. A nuvem de Deus está sobre a minha vida, sobre a sua vida, nos protegendo. E em segundo lugar, outra vantagem para aqueles que andam debaixo da nuvem de Deus, é que eles têm a orientação de Deus. O versículo 17 do texto que nós lemos diz: mas sempre que a nuvem se alçava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Então os filhos de Israel, eles precisavam estar atentos ao mover da nuvem de Deus, e esse era um trabalho do sacerdote. O sacerdote precisava estar atento. A hora que a nuvem começava a se mover, então ele avisava o povo. E o povo direcionava-se olhando para a nuvem. Você pode visualizar com a sua mente aquela multidão numerosa de homens, mulheres e crianças viajando através de um tremendo deserto, onde não havia caminho, onde não havia um rumo. Consegue imaginar isso? E sabe o que eu fiquei pensando depois? No tamanho dessa nuvem. E eu fiquei pensando, o tamanho dessa nuvem e a quantidade de pessoas, todo mundo ficava,
procuravam um lugarzinho para estar debaixo da nuvem, porque eles sabiam que ali estavam protegidos, e eles estavam recebendo a orientação devida para que eles continuassem naquele deserto. Tudo era um imenso deserto arenoso, sem bússola ou guia humano. Não havia notebook naquela época, celular, GPS, e nem um simples mapa do local, não existia. Eles precisavam unicamente da orientação de Deus. E eles tinham tudo o que eles precisavam. Ali estavam esses milhares de seres humanos, avançando sem qualquer conhecimento da rota que deviam seguir, totalmente na dependência de Deus. Eles não podiam fazer planos para o dia seguinte. Quando acampavam, não sabiam quando deveriam pôr-se em marcha, ou quando em marcha, não sabiam onde iriam acampar. O que eles tinham que fazer? Eles tinham que olhar para cima. Eles tinham que olhar para cima a fim de receber orientação de Deus, e os seus movimentos eram dirigidos pelas rodas do carro de Deus. Eles eram dirigidos por Deus. Quem lavava roupas, lavava olhando para cima. Quem escrevia cartas, escrevia olhando para cima. Tudo o que eles tinham que fazer, tinham que ser olhando para cima. Irmãos, assim como aquele povo estava com os seus olhos fixos naquela nuvem, o livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 2, a palavra de Deus nos orienta dizendo o seguinte: olhando para quem? Para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É isso que Deus quer que nós façamos, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Israel dependia inteiramente de Deus para serem protegidos e orientados como fazer. E para tudo que formos fazer hoje, precisamos olhar para Jesus e receber dele toda a orientação possível para não nos arrependermos depois. Porque todas as vezes que nós olharmos para Jesus, nós vamos ter uma orientação segura. Nós vamos ter uma orientação que vai trazer para nós benefícios para toda uma vida e até para a eternidade. Quando nós buscamos a orientação de Deus, quando nós buscamos a orientação de Jesus. A nossa vida aqui no mundo é como a travessia de um deserto, precisamos de orientação. E eis aqui a infalível direção divina, que se chama Jesus. E Jesus mesmo disse lá em João 8, capítulo 8, versículo 12, ele disse o quê? Eu sou a luz do mundo. E olha só, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Essa é a luz que todos precisam. Esta é a direção que todos precisam. Esta é a orientação que nós estamos recebendo, que Jesus está dizendo: eu sou a luz do mundo, segue-me, segue-me e você vai estar seguro. Isto é direção, é orientação divina, e todos nós carecemos dela. Aquele que se diz, não preciso de Deus, ele está fadado ao fracasso. O salmista, ele alerta lá no Salmo 32, versículos 8 e 9, ele diz assim: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos, não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. Então instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Será que nós aqui sabemos o caminho que nós devemos seguir? Eu posso dizer que tenho certeza que sim. Agora nós precisamos de orientação diante deste caminho. Nós não somos capazes de orientarmos a nós mesmos diante do caminho que Deus deseja para nós. Quando eu me coloco na direção de Deus e falo para Deus assim: Senhor, me instrua nos teus caminhos, pode ter certeza que Ele vai instruir. E esse caminho é muito bom. Esse caminho é rico.
Não quer dizer que não tem problemas. Existem problemas, mas Ele está conosco diante dos problemas também. E também está conosco nos momentos de alegria, também está conosco. A orientação de Deus se faz necessária. A Bíblia fala de Jonas, que não quis seguir a orientação de Deus. Ele achou que a direção era Tarsis, tudo parecia favorável, parecia a direção certa, até que ele foi engolido por um grande peixe, onde padeceu a sua força. Foi ali que Jonas aprendeu a amargura de seguir a sua própria vontade, ignorando a vontade de Deus. Então nenhum de nós quer padecer, nós não queremos padecer. Eu duvido que alguém aqui quer padecer, nós não queremos, mas é isso que acontece quando se desobedece à vontade do Senhor. Nós precisamos da orientação do Senhor, em todo e qualquer tempo, nós precisamos da orientação do Senhor. Que proteção? Quer proteção? Olhe para cima. Quer orientação? Olhe para cima. E em último lugar, outra vantagem para aqueles que andam debaixo da nuvem de Deus, é que eles podem descansar à sombra de Deus. Podem descansar à sombra de Deus. O versículo 18 de Números capítulo 9 diz: segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiram, e segundo a ordem do Senhor se acampavam. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, ficavam acampados. Então, quando a nuvem parava, o povo acampava para descansar debaixo da sombra, e o Senhor velava por eles, e o Senhor cuidava deles. Eles podiam ficar despreocupados, porque a nuvem de Deus estava ali, então não faltaria nada, nem roupas e nem calçados, como diz lá em Deuteronômio capítulo 29, versículo 5, que diz: e 40 anos vos fiz andar pelo deserto, não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, e nem se envelheceu o vosso sapato no vosso pé. Nós podemos descansar à sombra do nosso Deus, porque toda e qualquer necessidade será suprida. Pode confiar nisso, pode ter certeza disso. Tudo estava debaixo da providência de Deus. E quem está debaixo da nuvem, não tem o que temer, pois descansa à sombra do onipotente Deus. Ele cuida de tudo, quando nós permitimos o seu agir em nós. Não precisamos ficar inquietos por coisa alguma, como o apóstolo Paulo diz, lá em Filipenses 4:6, ele diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Existem temores nas nossas vidas, nós passamos por provações, mas a palavra de Deus está me dizendo: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições, e aí nós precisamos clamar, antes as vossas petições sejam em tudo, seja sincero com Deus, seja honesto com Deus, em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Nós temos um Deus maravilhoso, nós temos um Deus poderoso, Ele quer cuidar de nós, Ele quer nos sustentar. O que nós precisamos fazer é descansar à sombra de Deus, à sombra do Deus onipotente. E lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, diz o seguinte: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Talvez se eu perguntar para você, se eu perguntar aqui, quantos aqui são ansiosos? Talvez vão ter muitas mãos levantadas. Mas a palavra de Deus está dizendo: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Aquilo que está te incomodando, lança sobre Deus. Aquilo que está te perturbando, lança aos pés de Jesus, porque Ele quer cuidar de nós. E no livro de Salmo, capítulo 55, versículo 22, diz claramente: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Aí aqui tem que ter uma pergunta, precisa existir uma pergunta aqui: será que você é justo? Aí você pergunta assim: o que é ser justo? É fazer as coisas certas? É não dar calote em ninguém? É você
procurar andar dentro da lei, isso é ser justo? Não. Diante da palavra de Deus, ser justo é você ter certeza absoluta que Jesus Cristo é o seu único Salvador e Senhor. Isso é ser justo. Então, se você tem essa certeza, a palavra de Deus está dizendo para nós: lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Não permitirá, olha a expressão, não permitirá jamais que o justo seja abalado. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Talvez nos últimos dias você tenha se tornado uma pessoa ansiosa, preocupada, coisas acontecendo. Talvez você está aqui no culto pensando assim, né? Como que eu vou pagar a prestação amanhã da minha casa, das compras que eu fiz? Como que eu vou sanar as dívidas que eu tenho amanhã? Ou você está preocupado, nossa, o meu filho não está indo muito bem na escola, o que eu vou fazer? Ou no seu casamento, você está passando por turbulências, e você pensa assim, o que eu vou fazer? Eu não sei o que eu vou fazer. Ou você está com problema de saúde, né? Nós oramos por várias pessoas com problemas de saúde, e você pensa assim, nossa, mas não tem mais jeito, não sei para onde que eu corro. Qual que é a ansiedade? Lança diante de Deus. É isso que Ele está pedindo para nós. Lança diante dEle. Onde nós percebemos que não existe melhoras, existe sim. Descansar à sombra do Deus onipotente. Descansar. É você chegar à conclusão de que você não pode fazer nada, de que nós não podemos fazer nada, só Deus pode fazer por nós. Quando chegarmos nesta conclusão, aí Deus começa a agir. Aí Deus diz para mim e para você, tudo bem, agora você me permitiu, não é? Então agora eu vou agir para você e você vai ver que não é tão complicado assim. É o poder de Deus sobre nós. Debaixo da nuvem de Deus, há segurança, há esperança. Há um Deus que tudo pode fazer, basta confiarmos nele, basta descansarmos nele. Isso é fé. Isso é fé. Se você confia em Deus, quer dizer que você inicia o seu dia entregando tudo nas mãos dele. E você finaliza o seu dia agradecendo, porque Ele cuidou de cada detalhe do seu dia a dia. Ele cuidou. Quem confia no Senhor, quem caminha debaixo da nuvem de Deus, mesmo que esteja em perigo, correndo riscos, fica em paz e descansa. E olha, isso não é ser acomodado não. Tem alguns que dizem, nossa, mas aquela pessoa é muito acomodada. Espera aí, você não sabe qual que é o grau de fé daquela pessoa. Nossa, ele está passando por tantas tribulações, mas está tranquilo. Qual que é o grau de fé daquela pessoa? Será que ele está tranquilo porque não está preocupado com a situação? Ou ele está tranquilo porque está descansando sobre a nuvem de Deus? Porque ele está descansando, porque sabe que Deus está cuidando. Jesus faz um convite hoje a todos os ansiosos, desesperados, a todos que estão fora da nuvem de Deus, dizendo o seguinte: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deus está dizendo para nós em vários textos, que nós lemos nessa noite, e existem muitos outros, que Ele está dizendo para mim e para você, olha, lança sobre mim tudo aquilo que está te perturbando, coloca na minha presença o que está te incomodando, o que está tirando a sua paz, deixa eu cuidar para você. Deus está dizendo isso para nós. Concluindo, há muitas vantagens em permanecer debaixo da nuvem de Deus. Ali nós encontramos proteção,
encontramos orientação e descanso para as nossas almas. Sabendo que esta nuvem não é uma nuvem comum, mas a nuvem da glória de Deus, onde podemos ficar seguros em estar debaixo dela, pois ela irá nos providenciar a proteção de Deus, a orientação de Deus e o descanso à sombra de Deus. Será que nós precisamos de mais alguma coisa? Não precisamos, não. Não precisamos. Dentro desses quesitos, nós não precisamos de mais nada. Se queremos estar seguros, confiantes, seguindo com alegria, seguindo com a verdadeira esperança de que a nossa vida está segura, Independente de qualquer situação em que estejamos passando, se nós olharmos para cima e clamarmos, a nuvem de Deus vai também pairar sobre nós. Vai. E ela vai suprir todas as nossas necessidades. Pode ter certeza disto. Basta crer. Basta crer. Se você é um justo, você tem esta garantia. Agora, se você chegar à conclusão e dizer assim, eu não tenho certeza, se eu partir desta vida hoje, eu não sei para onde que eu vou, eu não sei se eu vou para o céu. Então, você precisa tomar uma decisão nesta noite, para também estar debaixo da proteção de Deus. Você precisa simplesmente, reconhecer que é um pecador ou uma pecadora, pedir perdão pelos seus pecados, e a expressão da palavra de Deus diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É a promessa de Deus. Quer estar seguro? Quer estar segura? Quer estar na presença de Deus para toda a eternidade? Primeiro passo é ter Jesus Cristo como o único Salvador da sua alma. Feche seus olhos e nós vamos orar neste momento.